8 horas e 57 minutos. Na linha conosco está Oswaldo Moraes, diretor do Centro de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que disse que a Defesa Civil foi alertada, né, sobre a chuva que cairia, o volume de chuvas que cairia em São Sebastião. Oswaldo, obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu queria saber enfim, o alerta vem, né? Eu estava lendo os últimos alertas aqui do CEMADEM, desde o dia 15. Probabilidade dos eventos que aconteceram eram alta. E no dia 15, alta no dia 16, alta no dia 17, no dia 18, muito alta. A partir desse ponto em que há um alerta, em que você sabe que vai cair um volume muito grande de chuvas, o que pode ser? Porque a força da natureza ela age de maneira inexorável, né? Ela vai agir, a chuva vai cair e os problemas vão acontecer. Mas a partir de que ponto a gente peca no país entre o que se prevê, entre o alerta que é feito e aquilo que acontece é o resultado que a gente está vendo aí hoje. Muito bom dia para você. Bem, muito bom dia. Deixa eu tentar fazer uma separação um pouco para tentar chegar até o ponto central da tua pergunta. A gente esquece que o desastre é o impacto do evento extremo. O evento, algumas vezes nós conseguimos fazer a previsão, como no caso esse do final de semana. Outros casos a previsão é muito difícil, como foi em Petrópolis em 2015, porque depende das características do sistema meteorológico e a ciência meteorológica ainda não consegue, talvez nunca vai conseguir, pela complexidade dos processos, fazer uma previsão assertiva do momento exato, da intensidade da precipitação e do local. Felizmente, obviamente, esse caso do litoral de São Paulo, nós conseguimos fazer uma previsão eu diria, é um dos casos de um golden case do CEMADEM, de que a previsão foi feita com mais de 24 horas de antecedência, dando a localização do evento e, obviamente, que nós subestimamos a precipitação. Nós estimávamos uma precipitação entre 200 e 300 milímetros e ela foi acima disso. Embora 200 milímetros já fosse também suficiente para causar o impacto, para ter o impacto. A grande questão do desastre, então, reside naqueles processos que nós, os seres humanos, de alguma maneira, temos condições de fazer uma atuação melhor. Sobre os processos da natureza, a gente tem praticamente que fazer a previsão e esperar que ele aconteça. Agora, sobre os processos antrópicos, os seres humanos que são os responsáveis por eles. E então, quando nós, de alguma maneira, fazemos ocupação desordenada dos espaços urbanos ou dos espaços rurais, quando não usamos técnicas adequadas para construirmos nossas residências, nossas rodovias, quando nós ocupamos de uma maneira desordenada e talvez em um número muito excessivo lugares que não comportam a população que para lá se destina, isso é a porta de entrada para esses acontecimentos. E nós, rotineiramente, né, nos deparamos sempre com essa mesma pergunta que tu estás me fazendo, a cada vez que acontece um evento dessa natureza. Nós tivemos uma série de eventos que iniciou no ano retrasado, iniciou no Natal, na Bahia, início do ano foi Minas Gerais, final de janeiro foi São Paulo, fevereiro foi Petrópolis, final de fevereiro, início de março foi a Costa Verde, aqui do litoral também, depois veio o Recife, e a pergunta é sempre essa: o que nós estamos fazendo? Eu diria que talvez aquilo que nós não estamos fazendo, né? Nós continuamos no Brasil sem ter uma política nacional de gestão de riscos e desastres. Nós achamos e nós evoluímos muito, né, nessa questão de fazer um monitoramento e fazer o alerta. Hoje nós também temos defesas civis bem estruturadas, mas veja bem, o monitoramento e o alerta é uma ponta do sistema. A resposta é a outra ponta do sistema. No meio, que é a prevenção,
que é a preparação, que é nós estarmos fazendo permanentemente políticas públicas para evitar que os impactos, ou para mitigar os impactos, nós só tomamos conta dessas práticas necessárias no momento desses desastres. Em 2012, o Brasil lançou um Plano Nacional de Gestão de Risco e Respostas a Desastres, que contemplava uma série de ministérios. Esse plano foi desenvolvido ao longo de 2012, 2013, e depois ele praticamente veio a crise econômica, veio a crise política, e esse plano praticamente deixou de existir. Então, eu acho que agora é o momento de nós retomarmos as ações, reolharmos tudo aquilo que deveria ter sido feito, aquilo que foi planejado e não foi executado, para alguns dias ou daqui a alguns meses não estejamos novamente nos defrontando com essa situação. Porque eu não tenho dúvida alguma que se nós não fizermos outras atividades, outras ações que sejam mais estruturantes, nós vamos continuar e vamos repetir todas essas cenas que nós estamos nos defrontando nesses últimos tempos. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com Oswaldo Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ao ouvi-lo, a gente fica com a percepção de que os nossos equipamentos nos parecem modernos, atuais, ou nos faltam ainda equipamentos para esse monitoramento e, mais do que isso, para essa previsão com precisão. O problema do Brasil está nesse monitoramento, em equipamentos e gente capacitada para isso, ou não, na gestão do risco? Ou seja, diante da informação de que teremos uma forte chuva com potencial para grandes estragos, o alerta a partir daí é passado e falta uma gestão de risco e, antes disso, até uma política de prevenção mais efetiva. A tua pergunta é extremamente oportuna, né? Eu diria que hoje nós possuímos, aliás, o Brasil, em 2011, criou esse centro que eu sou o diretor agora, que é o CEMADEM. E o CEMADEM tem uma visibilidade internacional extremamente grande, tanto é que eu fui convidado para ser o coordenador do Comitê Permanente da Organização Meteorológica Mundial para a Redução de Risco de Desastres. E isso é o resultado das iniciativas e da estratégia que o Brasil adotou para criar um centro como o CEMADEM. O CEMADEM é um dos centros mais modernos do mundo. Nós possuímos tecnologia de ponta, nós possuímos recursos humanos altamente capacitados. Para teres uma ideia, o CEMADEM são 102 servidores públicos, 75% dos servidores públicos que trabalham no CEMADEM possuem títulos de doutor. É um dos maiores índices de concentração de doutores de instituições de pesquisas do Brasil. Nós conseguimos nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todos os processos que são possíveis de serem previstos, o CEMADEM o faz. Aqueles que a gente não consegue fazer a previsão, como foi o caso de Petrópolis 2015, nenhum centro o faria, porque é uma limitação do conhecimento científico. Então, eu te diria que na parte de monitoramento e emissão dos alertas, o Brasil está muito bem servido. Alguns estados brasileiros possuem estruturas de defesa civil altamente capacitadas, como é o caso de São Paulo. Bem, então, por que num estado de São Paulo, que possui o Centro Nacional de Monitoramento, o CEMADEM é uma instituição federal, mas fica localizado em São José dos Campos. Então, o estado de São Paulo é a sede do centro, que é um dos mais capacitados do mundo para fazer isso. Possui uma das defesas civis mais bem estruturadas. Por que esses acontecimentos são tão impactantes? Então, é a parte da pergunta que tu estavas colocando. É a falta de planejamento, é a falta de preparação para esses eventos que nós estamos pecando. Ou seja, nós continuamos fazendo hoje exatamente obras de recuperação como nós fazíamos há 10 anos atrás. As pessoas vão continuar ocupando essas encostas, as pessoas vão continuar reconstruindo as suas casas sem tecnologia adequada, as rodovias nossas não serão reconstruídas considerando a técnica de que nós temos que reconstruir para evitar que outros
eventos semelhantes causem o mesmo impacto, ou seja, é nessa parte que nós continuamos pecando. Bom, muito bem. O que mostra que fica claro, né, Sheila, que falta isso, um plano nacional de gestão para dar resposta a esses desastres. E o que chama a atenção é que o fato do Semaden ser em São José dos Campos, muito próximo perto. aonde, né, aconteceu toda a tragédia, né? A gente, Exato. claro, vai repercutir muito isso ainda por aqui. Oswaldo Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento